Olá, gente, tudo bem com você? Mais uma vez aqui no nosso bate-papo de toda semana. E o tema de hoje não é muito legal, não é muito gostoso, não é leve, é um assunto pesado, é um assunto ainda tabu, mas a gente tem que falar, a gente tem que discutir. Não é um assunto mais para ser deixado escondido debaixo do tapete. Hoje nós vamos falar do suicídio. O assunto que o mundo inteiro discute com muita intensidade, com muita seriedade neste mês do Setembro Amarelo. Mas antes da gente começar a falar o que leva uma pessoa a cometer esse atentado contra a própria vida, e antes de a gente falar um pouquinho da visão do suicídio na espiritualidade, eu queria pedir para você se inscrever no nosso canal, curtir se você gostar, lógico, compartilhar com os amigos, porque de repente você pode fazer a diferença na vida de uma pessoa que neste exato momento está tendo pensamentos confusos e precisava ouvir esse tipo de informação que a gente vai passar para vocês agora. Então, assim, compartilha com os amigos, compartilha, porque de repente você não sabe quem está no outro lado. Mas de repente essa pessoa vai escutar isso e vai falar: nossa, era tudo que eu esperava nesse momento. Então, se inscreve no canal, curte e compartilha. O assunto de hoje é suicídio. Suicídio é o assunto que nós falamos no mundo inteiro neste mês de setembro, do Setembro Amarelo. Sabe que todo mês é discutido câncer de mama, câncer da próstata, e esse mês é discutido no mundo inteiro a questão do suicídio. O que leva uma pessoa a ficar tão desesperada para tirar a sua própria vida? Existem estatísticas que mostram o crescimento de suicídio, de autocídio, no caso, de suicídio entre crianças. Ó, que a gente nunca imaginaria que uma criança pudesse querer tirar a sua própria vida. Estatísticas mostram que entre 10 e 14 anos já chegou a aumentar mais de 40% o índice de nessa estatística de mortes de adolescentes. E o que é mais assustador ainda é que pouco se comenta, pouco se fala no aumento de suicídios entre idosos, entre pessoas da melhor idade. O que leva uma pessoa a entrar no desespero tão profundo e, para alguns, num ato de covardia extrema, e para mim até um ato de coragem, porque não deve ser fácil você tirar a sua própria vida, leva uma pessoa a dizer: chega, cansei, não quero mais ficar por aqui. Gente, isso é muito sério. Antes, nós tínhamos um mito de não falar desse assunto, porque existia uma certa teoria que falava que se a gente mostrasse cenas de suicídio em novelas, filmes, em reportagens de TV, se a gente discutisse esse assunto, a gente estaria incentivando o número de casos de suicídio. Mas essa teoria já foi rebatida, já foi substituída por uma outra teoria que mostra que nós precisamos sim de informação, nós precisamos sim discutir esse assunto com bastante seriedade para evitar esses casos, porque o suicídio pode sim ser prevenido. O suicídio pode sim ser prevenido se você tiver ajuda, se a pessoa procurar uma ajuda. Pode ser um amigo, pode ser um parente, pode ser um terapeuta, pode ser um médico. Em alguns casos, somente casos de medicina mesmo. Porque uma pessoa que chega ao extremo, a extrema confusão mental, essa desconexão mental de querer tirar a própria vida, ela certamente já precisa de um tratamento, porque o grau de depressão dela deve estar num nível altíssimo. Mas ela precisa ajuda. É difícil uma pessoa sair deste momento sozinha. Não tem como, é difícil às vezes. Mas essa coisa que as pessoas falam também, que é um outro mito: ah, mas quem quer se matar, se mata, não avisa. A pessoa vai e se mata, se joga lá de um precipício e pronto. Não, não é assim, gente. Porque o suicida, o jovem, o adulto, o adolescente que quer se matar, ele dá sinais de que ele quer fazer isso. Ele dá sinais de que ele tem ideia de fazer isso. Com frases do tipo: cansei. Essa vida não é mais pra mim. Ai, cansei de tudo isso. Eu acho que pra mim já deu.
Eu acho que eu não faço falta aqui nesse mundo. Ele começa a colocar posts nas redes sociais deprimentes, tristes, dizendo que ninguém gosta dela, enfim. Essa pessoa, ela dá sinais. É como se ela estivesse pedindo socorro, me ajude. Ela chama atenção. E geralmente, nesses primeiros momentos, ela tenta se matar, não com a intenção efetiva de fazer isso, mas mais para chamar atenção. É aquela pessoa que pega uma gilete e corta um pulso, é aquela pessoa que toma um remédio, mas ela sabe que aquela quantidade ela não vai conseguir se matar, mas ela vai dar muito trabalho para os seus amigos e familiares. Então, essa pessoa, no fundo, ela está querendo chamar atenção. Não no sentido de ser, ai, coitadinha de mim, mas no sentido de me enxerguem. Eu estou com problema, sabe? E não é aquela pessoa que as pessoas falam, ai, mas isso é frescura. Ela não tem problema, ela tem dinheiro, ela é bem casada, ela tem um bom emprego. Não, às vezes o que ela está sentindo lá dentro dela é muito sério e as pessoas não enxergam isso. E geralmente aquela pessoa que a gente não enxerga como depressivo, como um possível suicida, é aquele que às vezes comete esse atentado contra a própria vida. Nós temos casos de cantores famosos, nós temos casos de humoristas que tiraram a própria vida e trabalharam com o quê? Fazendo os outros rirem. Porque eles fazem os outros rirem, mas eles não conseguiam rir. Então, o mito maior que a gente tem que combater é, primeiro, não falar de suicídio para não incentivar. Isso é errado. Nós temos que discutir, nós temos que falar. Uns anos atrás foi lançada uma série chamada 13 Reasons Why, que é as 13 razões, o porquê das 13 razões, que mostra um caso de um suicídio de uma adolescente e que ela espalha fitas entre os seus colegas explicando e colocando questões e razões que levaram ela a cometer isso e cada um tendo o seu papel indireto ou direto neste ato que ela teve de loucura. E isso foi gerando várias e várias consequências. Na época, eu me interessei de assistir essa série, que era muito ligada a adolescentes, porque como eu trabalho com terapia, eu preciso conhecer todos os universos. E gerou muita polêmica na época, porque teve polêmicas dizendo que a série iria incentivar, romantizar a questão do suicídio. Mas eu não acredito assim. A série realmente fala no suicídio, ela fala no abuso sexual, ela fala no bullying, ela fala em questões sérias de adolescentes, mas no final ela tem um vídeo que faz uma polêmica, que ela faz um debate sobre essa questão. Ela coloca uma inscrição no final dizendo, se você precisa de ajuda, entre nesse site que nós vamos indicar você para as pessoas certas. Ou seja, existe uma real preocupação da série em trazer esse assunto de utilidade pública. Como aqui no Brasil, a gente tem o Centro de Valorização da Vida, o CVV, que é um trabalho fantástico, 24 horas, gratuito. O número é 188, anota, gente, 188. Não é para você, mas de repente você pode achar que alguém precisa de um apoio. A pessoa está desesperada, não sabe para quem ligar, ela liga lá e ela vai ter esse apoio. E também, hoje o governo se preocupa tanto com essa questão que até em unidades de tratamento do governo já estão sendo trabalhados psiquiatras e médicos para tratar de questões assim. Por quê? Porque esse índice de suicídios está aumentando, não só entre adultos, mas como eu disse agora há pouco, entre adolescentes, crianças e muito seriamente entre idosos. Por quê? Porque o idoso às vezes já perdeu a esperança de viver e às vezes ele erroneamente acha que ele antecipando a sua ida para o outro lado, ele vai rever pessoas amigas, pessoas conhecidas, o seu parceiro que já foi, a sua parceira que já foi, e não vai, gente, não vai. Na espiritualidade, a visão do suicídio é meio de pesada, é muito pesada. Porque assim, quando você escolhe para nascer ou quando você volta para nascer, você volta é como se fosse uma carga de energia, tá? Então a Alessandra veio com uma carga de energia para viver, sei lá, 100 anos. Uau, gente, se eu viver 100 anos, eu vou estar fazendo um vídeo aqui dos 100 anos. Me aguarde. Só que daí a Alessandra, na louca, resolve com 50 acabar com tudo isso. O que acontece comigo?
Eu vou ter que completar esses 50 anos, assim, não é assim, tipo, eu decidi, vou chegar lá, vou descansar, vou rever os amigos, não é bem assim, gente. Por quê? Porque eu cometi um atentado contra a minha vida, porque eu cometi um atentado contra Deus, porque eu cometi um atentado contra os mentores, engenheiros espirituais que planejaram a minha vida com todos os detalhes, com todos os cuidados, linkando a minha vida com de pessoas de outras vidas, para que a gente se reencontrasse. E de repente eu falo, chega, cansei, tô indo embora. E aí, porque eu fiz isso intencionalmente, eu não vou para um lugar legal, gente. Eu vou para um lugar chamado umbral, eu vou para um lugar chamado Vale dos Suicidas, onde eu vou ficar lá espiando até eu conseguir me arrepender. E às vezes um ser, ele leva vários anos para acordar nessa nova vibração, porque ela fica muito perto dessa vibração. Às vezes os suicidas até voltam, ficam grudados, obsediando os seus familiares. Por isso que às vezes acontece de famílias serem suicidas. Morre o pai, aí a mãe se mata. É uma coisa muito trágica, mas existem casos assim, porque ele fica ali, ele não aceita que ele já foi. E aí ele vai ter que ser cuidado, ele vai ter que ser trabalhado até ele poder sair desse lugar, sair dessa zona de penumbra e voltar a alcançar a luz. E o que nós aqui podemos fazer para ajudar uma pessoa que está nessa fase? Mandar oração. Mandar oração. Porque com essa oração ele vai receber e ele vai pelo menos pinceladamente, aos pouquinhos, recebendo luz, recebendo luz. Você pode mandar rezar 15 missas, 16 missas para essas pessoas. Mas eu não sou católico. Enfim, mas faz um testemunho, faz uma oferenda, mas uma oferta numa igreja evangélica, numa igreja de num terreiro de Umbanda, num terreiro de Candomblé, enfim. Mas mande luz para ela. Reze missas, encomende missas, reze muito, mande espiritualidade. Por quê? Se você é mãe que perdeu um filho, o que você pode fazer? Não se culpa porque você tentou fazer o melhor. Pelo menos eu acredito que você tenha tentado. Então manda uma oração dizendo, meu filho, eu te amo muito, eu te aceito muito, tá? Eu quero que você saia desse momento, saia dessa situação e encontre a luz, simplesmente porque eu te amo. Peça a Deus para que Ele, com sua infinita misericórdia, tire você do lugar onde você se encontra e encontre a luz. Pelo meu amor e pelo amor que você tem a nós, as pessoas que amavam você aqui nesse plano. Enfim, mande amor para as pessoas, mande orações para essas pessoas, mas nunca fiquem cultuando essas pessoas, chamando esse filho, chamando essa pessoa que se foi, porque senão ela não se desprende, ela fica entre esse umbral e a terra, porque é muito próximo, esses dois planos são muito densos, então a pessoa não se desprende, a pessoa não evolui e a pessoa vira um obsessor, que é aquele ser que busca a luz, mas ele não sabe às vezes que morreu. Então, se para mim faltava 50 anos para completar minha missão, é provável que eu consiga até ficar 50 anos vagando por lá até eu encontrar essa luz, entender, cair na real dizendo, nossa, o que eu fiz comigo mesmo? Pode ser mais rápido, pode ser mais devagar, só que assim, se alguém lá de cima me deu essa energia vital, se eu recebi essa centelha divina para animar o meu corpo, e só eles lá em cima podem decidir, eles podem estender a minha vida, tipo, olha, chegou a hora da Alessandra, mas eu vou aumentar um pouquinho o tempo dela. São aquelas pessoas, por exemplo, que tinham 3, 4 meses de vida e vivem anos, ou aquelas pessoas que cumpriram a missão com 1 mês de vida, com 2 meses de vida, com 10 anos, e a gente não entende esses propósitos. Mas o que nós estamos falando aqui não são as pessoas que têm esse tipo de morte natural, porque quando você tem uma morte natural, é como se você fosse se desprendendo aos poucos, a pessoa não sofre porque ela está indo aos poucos. Quando você tem uma morte violenta, num acidente, por exemplo, às vezes o espírito fica atordoado, confuso, não sabe aonde está, e leva um bom tempo em tratamento até se encontrar. Quando uma pessoa ela comete o suicídio intencionalmente, ou seja, eu decidi me matar porque eu não aguento mais viver, aí sim,
aí sim ela vai ter que responder por isso. Não porque Deus é impiedoso, porque ele é vingativo, porque existem leis kármicas, existe a lei do retorno, você tem que responder por isso. Então, se você cometeu se uma pessoa comete o suicídio intencionalmente, ela vai responder por isso. Ah, mas a pessoa estava num alto grau de depressão, alto grau de remédios, enfim. Talvez aí seja muito atenuado, porque daí ela já é considerada uma pessoa doente. Aí, logicamente, que ela vai ter que responder por esse ato também, mas de uma maneira mais atenuada, porque ela não teve, talvez, a intenção, talvez ela estava muito perturbada demais. Mas se a pessoa tem esse momento de, eu perdi todo o meu dinheiro, eu era muito rico. Nossa, que ser materialista é esse que não pode ficar sem esse dinheiro todo? Meu marido me deixou, então eu vou me matar. Ou o meu filho morreu, então não tenho mais o que ficar aqui. Por esses motivos, a gente, por mais que entenda o sofrimento, por mais que entenda que às vezes a pessoa perdeu uma fortuna e ela vai falar que é o fruto de toda uma vida de trabalho, a gente vai ter que reaprender a viver, vai ter que ressignificar a vida, vivendo mais simples, vivendo com o que tem. De repente está ali o aprendizado dessa pessoa, está ali o aprendizado dela aprender a ser mais humilde e não cortando a sua própria vida. Tirar a sua própria vida é frustrar os engenheiros espirituais, os nossos mentores que planejaram a nossa vida. É como se um país gastasse milhões para mandar um astronauta lá para Marte, por exemplo. Nossa, gastaram muito, planejaram anos e anos. Aí chega lá, esse astronauta fala, senti saudade de casa, quero voltar, não quero mais ficar aqui. Gente, este astronauta, quando chegar aqui na Terra, você pensa que ele vai voltar com o mesmo status de astronauta? Eu acredito que ele não vai mais encontrar emprego em lugar nenhum. Vai encontrar talvez um subemprego, por quê? Porque ele fracassou na missão dele. Ele chegou lá e por simples vontade ele quis voltar. E isso não é certo. Então, quando você volta numa outra vida, depois de um suicídio, você vai voltar geralmente com situações piores do que você estava. Mas o ser sempre evolui? Sim, nós sempre estamos evoluindo, essa é a ideia. Mas se você volta, por exemplo, se você deu um tiro na cabeça, você pode voltar numa vida com problemas na cabeça para entender o que você fez. Se você se jogou de um viaduto e quebrou as pernas ou perdeu as pernas, você pode nascer sem pernas ou perder as pernas para você ver a falta que faz aquilo que você tirou intencionalmente. Nossa, mas isso aí é a ferro e fogo. Não, gente, isso aí é a lei do retorno. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tentar viver da melhor maneira possível, aceitar os desafios da vida, os problemas da vida. Se eu estou doente, procurar um médico. E aí, se o seu filho está já apresentando sinais, falando coisas como, estou cansado, estou pensando em me matar, fica trancado no quarto o tempo todo, gente, não deixa, vai ver o que está acontecendo, sabe? Ou está muito estranha, a pessoa tem diferenças, ela começa a mudar comportamentos, de repente uma dona de casa começa a ficar muito apática. Gente, corre, chama, vai no médico, deixa que o médico avalie se pode ser um caso de depressão e conversa com a pessoa, pergunta se ela está bem, se ela não está bem, conversa, pergunta, fulano, será que você está pensando em tirar a sua própria vida? Mas não faça isso, sua mãe vai sofrer, seu pai vai sofrer. Não fala isso, não joga mais culpa para ela. Fala assim, se você está com um problema, você não está sozinho. A gente vai te ajudar, nós estamos juntos a partir de agora. Eu vou te levar num lugar que vai te ajudar, eu vou te levar, sei lá, numa igreja, eu vou te levar numa clínica de terapia, eu vou te levar num médico. Nós estamos juntos, você não precisa sofrer. Liga para esse 188, eu estou junto com você. Não joga mais culpa do tipo, nossa, que fraco, nossa, sabe? Não julga a pessoa. A pessoa que está naquele momento, o que ela menos quer é ser julgada. Ela cometeu um erro, sim, um erro espiritual. Existem suicidas também inconscientes, os suicidas espirituais, aqueles que fumam demais, mesmo sabendo que o cigarro pode provocar doenças, aqueles que bebem demais, aqueles que usam drogas, mesmo sabendo que isso vai levá-los à morte. Esses suicidas também são considerados suicidas intencionais, porque mesmo que eles não tenham feito isso com a intenção de morrer,
eles sabiam que isso levaria a esse fim. Então eles também vão responder por esses atos. Não é só aquele que se dá um tiro na cabeça, não. Aquele que também desiste de viver, tipo, minha vida não tem mais sentido, vou sentar aqui e esperar a morte chegar, é um suicídio espiritual. Então tome cuidado com as pessoas que você ama, com o filho, com o marido, com a esposa. Qualquer mudança de comportamento, busque ajuda. O número 188, gente, anota, passa pra frente, sabe? Vamos participar desse momento. Nada de ficar escondendo, nada de ficar falando. Esses dias eu assisti um vídeo até que mostrava um livros infantis até tocando nesse assunto, mas tem que tomar com muito cuidado, porque às vezes o tocar no assunto pode acabar incentivando uma pessoa a achar que perder, tirar a vida é uma fuga. E não é uma fuga. Porque você vai sofrer e vai viver e vai ter que voltar. E você vai sofrer muito do outro lado até responder pelo que você fez. Então nada de pensar que o teu problema vai terminar quando você for pro outro lado. Não vai. Você vai aumentar o seu problema. E pior, você vai deixar os seus familiares com problemas. Então, não seja egoísta nesse ponto, né? Procura ajuda, seja forte. Eu não acho que uma pessoa que vai se matar seja fraco, não. Ela está num momento de desespero, mas eu acho que tem que ter muita coragem, na verdade, para simplesmente falar, chega, cansei. Não é? Mas eu acho que eu espero que as pessoas não tenham essa coragem. Eu espero que crianças não tenham essa coragem. Eu espero que adolescentes de 10 e 14 anos estejam fazendo planos do que vão ser quando crescer e não já planos de como vão tirar a própria vida. E eu espero que os idosos que já estão no que chamam hoje de melhor idade saibam esperar até o momento final aquela energia, aquela carga de energia que foi dada a eles como presente de vida. Eles têm que chegar até o final, até o último momento. Antecipar isso não vai fazer com que um idoso reveja o esposo que foi ou a esposa que foi. Pelo contrário, essas pessoas vão para lugares diferentes e provavelmente vocês nunca mais se encontrem em outras vidas. Então, gente, vamos esperar a ordem natural, a ordem espiritual das coisas. Vamos prestar atenção quem está no nosso lado, que pode precisar de ajuda. De repente, essa ajuda pode vir com uma música, né? Você pode estar escutando uma música e fala, tente de novo. Nossa, era isso que eu precisava. Você pode abrir o Face e falar, força. Nossa, era isso que eu precisava ler. De repente você manda esse vídeo para alguém e a pessoa está meio para baixo, muito para baixo e fala, nossa, tá aí, era isso que eu precisava. Então os sinais vêm lá de cima pelas maneiras mais diversas. Mas o importante é não esconder esse assunto por debaixo do pano. Vamos trabalhar seriamente. E eu, como terapeuta, que trabalho com regressão de memória e com vidas passadas, eu vejo que desde 1990, quando eu comecei a atuar como terapeuta, eu tenho visto muitos casos de adolescentes e adultos tentando tirar a própria vida. E geralmente as pessoas que já pensaram nisso nessa vida ou já tentaram é porque foram suicidas em outras vidas. Ela volta com esse padrão. Então, às vezes, até uma própria terapia de vidas passadas, uma própria terapia de regressão pode ajudar a pessoa a limpar isso, a limpar esse padrão. Porque é lógico que uma vez na vida você pode até pensar, se eu morresse hoje seria até interessante. O importante não é aumentar isso, mas se você começa a ter esses pensamentos recorrentes, se isso começa a ser realmente um pensamento como uma solução para o seu problema, porque você está cheio de dívidas, porque você não encontra o amor, porque você está sozinho, então corra urgente e procure ajuda. E se você não procurar ajuda, faça com que as pessoas entendam. Você que está no lado de uma pessoa assim, enxergue e tenha coragem de falar. Você precisa da minha ajuda? Hoje em dia ninguém mais conversa, manda só mensagens por celular. Fale com a pessoa, converse com a pessoa, se ofereça para ajudar. Nós estamos juntos nesta briga contra o suicídio, nesta briga pela vida, nesta briga para prevenir esse atentado contra o que é mais divino, que é a sua própria vida. Nós estamos aqui para viver até o final, até o último momento, aproveitar essa carga de energia que nos deram e fazer a diferença no mundo. Se eu não estou com o dinheiro que eu quero nesse momento, ou se eu não estou com o amor dos meus sonhos, mas eu tenho livre-arbítrio para sonhar e para lutar e para correr atrás. Nunca, jamais desistir.
É isso que eu queria falar para você. Eu queria deixar aqui a minha solidariedade às pessoas que neste momento, de repente você que está assistindo esse vídeo, que está com esse pensamento na cabeça, para agora e acredita que sempre vai ter um sol nascendo no outro dia. Sempre vai ter uma chance para você. Mas não tenta fazer isso sozinho, não tenta ser forte a esse ponto. Procura ajuda. Liga para uma pessoa, liga para um amigo, liga para um parente, liga para um terapeuta, ok, manda mensagem para mim, enfim, faça qualquer coisa, mas haja, não tenta sair dessa sozinho. Depressão não é loucura, depressão não é futilidade, depressão não é frescura, depressão é uma doença séria e o suicídio é um grave problema, é um mal da sociedade que está crescendo cada vez mais, levando os nossos jovens, levando as nossas crianças, levando nossos idosos agora. Então, gente, vamos acordar para esse problema. Não é colocar camisetinha amarela, não, é acreditar que o ano inteiro a gente tem que ficar atenta à vida. Vamos valorizar a vida. O número do CVV está aí, Centro de Valorização da Vida 188. Procure ajudar e se você também está nessa situação, procure urgentemente ajuda. No mundo espiritual, a morte, o suicídio, quando você provoca, é uma questão muito penosa. Você vai sofrer sim, você vai ficar muito tempo perdido, vagando, e não é uma coisa boa. Você não vai fugir dos seus problemas, você vai apenas aumentá-los, você vai encontrar mais problemas. Então, de todo o meu coração, se você está sofrendo nesse momento, e eu espero que não esteja, mas se você está, acredite, você não está sozinho. Sempre tem alguém que vai te ajudar, mas seja humilde e peça ajuda. E você que está ao lado de uma pessoa que você sente que está mudando, ofereça ajuda. Porque se nós nos ajudarmos, esse número, esse índice de suicidas vai diminuir cada vez mais. E a gente vai cada vez mais valorizar o que temos de mais importante, que é a nossa própria vida. Um grande beijo no seu coração e nos encontramos na próxima semana com o próximo assunto no nosso bate-papo. E aí, gente, sugere temas e manda comentários. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.